Queridos amados em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, nessa belíssima quarta-feira, dia 28 de abril, se a gente buscarmos a palavra de Deus hoje em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, Jesus, por meio de São João, vai nos dizer que ele se encontra à porta e bate. Essa imagem de Jesus parado na porta, batendo, o que significa para nós? Se nós apenas abrisse a porta dos nossos corações e deixasse Jesus fazer parte de nossa vida, tudo ficará bem. Mas, na realidade, é muito mais do que uma simples oferta. Jesus, ele não está buscando um indivíduo, ele está buscando as ovelhas que o Pai a ele confiou. É triste a gente pensar em Jesus parado do lado de fora da casa, batendo, insistindo, mas essa é a posição que Cristo se encontra agora aqui, na minha casa, na nossa casa, na sua casa. Cristo se encontra batendo na porta, implorando para que nós possamos abrirmos, para que nós, como as ovelhas que ficamos desgarradas do rebanho, para nós voltarmos de volta aos braços do Pai. Pois Cristo, ele se encontra ao nosso redor. Para ele entrar em nossa casa, é necessário um convite. É necessário nós chamarmos, é necessário nós abrirmos a porta. Infelizmente, muitas vezes fechamos a porta da nossa casa para Jesus Cristo, porque pensamos que a vida precisa de um gostinho dos prazeres que o mundo oferece. Precisamos estar isolados em nossa casa, curtindo a nossa televisão, curtindo uma boa comida, um bom paladar e assim por diante. Mas a gente vê que nós amamos Cristo. Nós acreditamos na sua compaixão por cada um de nós. Mas Jesus foi deixado de lado. Nós não convidamos Jesus para estarmos junto conosco, participando dessa parte de nossa vida. Ele passou a ser um estranho para nós. Ele passou a ser um estranho ao nosso coração. Assim nós deixamos então a brecha e o mal entrou. E junto com o mal entrou o orgulho, a satisfação de si mesmo. Ficamos mornos, endurecemos os nossos corações. Com isso ficamos cegos espiritualmente e dizemos: não precisamos de nada. Jesus disse mais uma vez: eis que estou aqui, bato a porta. Ele está nos convidando, não somente nós, mas todos os membros dessa casa, a reconhecer a sua miserável condição espiritual e receber autêntica felicidade. Jesus convida para que deixamos as armas no chão, voltemos a ser filhos de Deus e, como os filhos de Deus, tenhamos a salvação. Hoje Jesus continua a dizer: eis que estou à porta e bato. Assim, vamos correndo a abrir a porta para Cristo e para Nossa Senhora, Nossa Mãe Maria Santíssima, para eles entrarmos
em nossa casa e assim ceiar conosco. Amados, queremos agradecer a cada um de vocês que sempre estão conosco, nos ajudando com as leituras, com as reflexões. E continua assim, ajudando a cada um de nós, ajudando esse canal a levar a evangelização, levar a palavra de Deus a todos os nossos irmãos e assim junto possamos evangelizar. Neste momento possamos então olharmos para a cruz de Cristo e ali em oração pedimos ao Senhor misericórdia, perdão e com amor possamos dizer: Pai amado, o Senhor, em vossa infinita compaixão para com os seres humanos, enviou Jesus Cristo ao mundo, não para condenar, mas para salvar cada um de nós. Dai-nos a vossa graça, ó Pai, mesmo nós, carregando as misérias dos nossos pecados, jamais percamos a confiança e não deixais que afastamos de Ti. Infunde em nós o Espírito Santo, no mais íntimo do nosso ser, para que, iluminados pela vossa luz, tenhamos força, coragem para retornar ao caminho de Jesus Cristo. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram para Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebrava a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 69. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais entre toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim não é a mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para todos aqueles que creem em mim e não permaneçam nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não a observa, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz.
A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, seja bem-vindo à nossa reflexão nessa quarta-feira, dia 28 de abril. Se a gente lendo a primeira leitura, nos dá a dinâmica, nos mostra como era a igreja na antiguidade, a igreja lá no tempo dos apóstolos, na Antioquia. Eles viviam alegres, viviam com dinâmicas, eles viviam contentes. Eles tinham profetas, doutores, entre os quais podemos dizer, como fala na primeira leitura, Barnabé, Saulo. Eles estavam tão empenhados em evangelizar, levar para as grandes cidades, levar para todos a palavra, eles são motivados pelo Espírito Santo. Sim, é uma igreja fervorosa, uma igreja atenta a quem? Ao Espírito Santo. Assim eles estavam celebrando então o culto em honra a Jesus Cristo, em honra ao nosso Senhor. Eles estavam jejuando, estavam orando, e o Espírito Santo vem sobre eles e diz que para separar Barnabé e Saulo, porque o Espírito Santo, porque Deus, porque eles tinham um plano para estes dois discípulos. Então depois deles, observa, depois de jejuarem e orarem, depois de jejuar e orar, eles impuseram a mão sobre os discípulos, Barnabé e Saulo. Eles impuseram a mão, mas não foi a mão dos seres humanos, mas foi a mão de Deus. A mão de Deus sobre os filhos, para que os filhos possam então aí a evangelizar, aí a missão. Eles são enviados por quem? Pelo Espírito Santo. Eles são enviados pelo Espírito Santo a evangelizar. Eles são enviados pelo Espírito Santo a irem às outras cidades, a irem para outros locais, a anunciar a boa nova, anunciar a palavra de Deus em todos os lugares. Eles iam para todos os lugares. E João também era como um auxiliador. João, ele auxiliava tudo que Barnabé e Saulo pediam. Então a igreja naquela época, eles estavam fervorosos. Eles tinham tanta alegria na cidade, eles tinham tanta alegria de levar, tanta alegria de organizar as missões, tanta alegria de levar para os vizinhos. Eles confiavam nos membros de cada comunidade. Eles mostravam todas que a igreja é uma união, que a igreja estava unida em Cristo. E isso fazia parte da santidade. Santidade que vem juntamente. É assim que temos que olharmos para dentro das nossas vidas. Não é somente na nossa igreja, não, é dentro da nossa casa. Começamos dentro da nossa casa. A nossa casa é a nossa igreja também. Começamos dentro da nossa casa, oramos, jejuamos, impusemos as mãos sobre os nossos filhos para que eles possam ir para a escola, para que eles possam estudar, para que os nossos filhos possam ir trabalhar. Impusemos as mãos dando bênção para que eles possam ir com a proteção divina a todos os lugares que forem. Assim nós devemos ser nós pais devemos orar pelos nossos filhos. E também os nossos filhos devem orar pelos nossos pais. E assim por diante. Se nós vamos trabalhar, iremos trabalhar com a mão divina sobre nós.
iremos trabalhar com a bênção de Deus sobre nossas vidas. Mas comece dentro da nossa casa. Reze pelo seu esposo, reze pela sua esposa. Se a bagunça está dentro de casa, imagina lá fora. Se a depressão está acontecendo dentro de casa, imagina lá fora. Isso que muitas vezes acontece também é que nós vamos tão desprotegidos lá para fora, que nós agimos como uma esponja, que ao irmos para fora, nós absorvemos tudo que é lá fora e trazemos para dentro da nossa casa. Aí quando chega dentro da nossa casa, nós queremos relaxar e como esponja, desce aquele caldo amarelo e isso espalha perante a nossa casa. Agora, isso que vem falar para nós nas leituras de hoje é como nós devemos limpar a nossa casa. É com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre nós e assim em oração, em jejum, em penitência, rezamos e pedimos orientação do Espírito Santo. E a partir da orientação do Espírito Santo, então nós iremos abençoar para que possamos ir trabalhar, para que nós possamos ir brincar, que nós possamos fazer qualquer outra atividade fora da nossa casa ou dentro da nossa casa e estejamos sempre na presença do Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo nós não somos esponja, nós somos blindados. E quando nós somos blindados, isso significa que nós somos protegidos. Nós não absorvemos as coisas do mundo. E quando nós chegamos em casa, nós louvamos e glorificamos a Deus pelas graças de nós não trazemos as coisas que não vêm de Deus, mas sim que nós trazemos protegidos na presença do nosso Senhor. E é assim que Jesus veio nos falar que Ele não veio para condenar o mundo. Ele não veio para condenar o mundo, mas a sua palavra, a sua missão é de realizar um pequeno juiz, de tornar-se um critério em relação à verdade, em relação à ação, em relação à atitude, em relação a nossos modos de viver. O Senhor vem nos mostrarmos que Ele não veio para fazer nenhuma coisa deste mundo, mas vem nos orientar para que possamos então saber lidar com as coisas que o mundo oferece. E quando nós estamos protegidos, nós saberemos ter o discernimento e assim as nossas atitudes perante a Jesus Cristo, a atitude perante a palavra de Deus se realiza em relação de tudo que nós fizemos, todos os nossos modos, que seja da ação, que seja no pensar, que seja no agir, e tudo é relacionado. E que os livros isso levam nós sempre para frente. A pessoa de Jesus, ela está sempre presente. Ela mostra-se para nós em nossa frente. Mostra para nós os nossos olhos, mostra para nós o nosso coração. É nosso dever de nós estarmos sempre na presença, para que sim, juntos possamos então buscarmos a salvação. Hoje nós temos que ter uma decisão. Eu decido ir ao encontro de Deus. Nós temos que tomar essa decisão. Sim, eu quero Jesus. Ou não, eu não quero Jesus. Sim, porque se nós ficarmos no morno, se nós ficarmos no meio, nós seremos vomitados. E outra coisa, nem o bicho, nem o mal quer uma pessoa morna. Ele falou, uma pessoa morna, essa aí tá pior, tá mais estragada do que um defunto. Desculpa falar a forma de defunto, mas mais do que uma pessoa, um animal que está em decomposição. Fede muito mais. Então nós temos que tomar a decisão e ir ao encontro de Cristo. Se nós estamos depressivos, se nós estamos passando mal, se nós estamos doentes, se nós estamos fazendo, nós temos que correr ao encontro do médico. O médico é quem? Cristo. Cristo que é o médico. E Ele não vai nos dar a realidade, Ele vai nos dar o verdadeiro medicamento. Jejuar, orar e penitência, lermos a palavra, e aí Ele vai nos restaurar, tirar toda a escuridão,
todas as coisas ruins do nosso coração e assim possamos estar mais na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o nosso Senhor, Deus Salvador, está nos mostrando Jesus Cristo. Hoje nasce para nós, na cidade de Davi, o Salvador, que fala para nós lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 11. Hoje diz Jesus, também nas sinagogas de Nazaré, que cumpre essa passagem da Escritura que nós acabamos de ouvir. Hoje temos que ficar em sua casa. É o Senhor que nos fala, é o Senhor que nos diz que quer ficar em nossa casa da mesma forma que Jesus falou para Zaqueu. Ele quer ficar em nossa casa, ele quer entrar em nossa casa, porque quando Jesus entra em nossa casa, a salvação entrou nessa casa, a salvação está nessa casa. Hoje estará contigo, hoje nós estaremos com Cristo no paraíso. No sentido do paraíso, não é sentido de nós morrermos, de nós irmos ao encontro, não é nesse sentido, é no sentido de nós estarmos em paz, nós estamos na presença de Deus, nós estamos no caminho da salvação. Jesus, ele não é o ladrão. Jesus, ele é o bom pastor. Hoje, Jesus, mais uma vez, nos diz a salvação entrou em nossa casa. Entrou em nossa casa pela palavra de Deus. Entrou em nossa casa para que nossos ouvidos pudessem escutar a palavra e assim tenhamos consciência dos erros que nós estamos cometendo e aí possamos então mais e mais ir ao encontro de Cristo, porque o Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A tua palavra por vezes pode ser dura, pode ser uma coisa que nos rebenta, bate, machuca os nossos corações, nos leva a uma briga dentro de nós mesmos, uma briga do ser humano com a divindade. É uma briga onde que nós temos que ser dominados para que então possamos levar mais a presença de Deus. E quando essa pedra bate, quando vem machucar, nós lembramos de Jesus Cristo. Esse é um dos maiores fatores que muitas vezes acontece em nossas vidas quando nós estamos no sentido de doença ou de depressão. É o Jesus nos chamamos a olhar para nós, dentro de nós, aonde que nós estamos fazendo coisas erradas, para que assim possamos retornar ao encontro de Cristo, que é o verdadeiro médico, aquele que nos dá o verdadeiro alimento, o verdadeiro medicamento para sermos curados, não somente o nosso coração, mas curada física, curada mentalmente. É com Cristo que nós conseguimos verdadeiramente sermos salvos. Hoje, Jesus, hoje Deus, que é Jesus Cristo, Ele nos diz para nós dizermos sim ao amor dele, dizemos sim à salvação, dizemos sim à verdade, dizemos sim à verdadeira felicidade da vida, dizemos sim ao bem-estar, dizemos sim à santidade. Queridos amados irmãos de Cristo, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.